Eu posso aqui na minha esquerda ter um laser de CO2. É gás bombardeado por corrente elétrica, vai fazer saltar o elétron, vai produzir o fóton que vai me dar a luz do laser. Então, eu tenho dois tipos de laser. O de CO2, meio gasoso. E o érbio ou neodímio, meio sólido. Érbio e neodímio são IAG lasers. Tá? Então, essa é a diferença. Existem outros tipos de laser. O de laser de diodo. E cada um deles vão ter uma característica muito própria, que é o comprimento de onda. E esse comprimento Mas eles de entregam onda a mesma... muito parecido. Vai depender da potência, da frequência que você está usando. Mas é para a mesma função. Você pode ter a mesma função, tá? Então, eu posso ter o tratamento de uma síndrome geniturinária com CO2, como posso ter com o IAG érbio ou IAG neodímio. O que vai fazer a diferença é comprimento de onda e o cromóforo, né? A afinidade que essa luz tem para penetrar em determinado tecido. Então, por isso que vai dar características mais ablativas de um laser e não ablativas no outro laser. Ou um conjunto bem versátil, muito ablativo, mas também muito penetrante. Então, o neodímio seria uma plataforma muito mais interessante. O IAG neodímio. Então, você teria um equilíbrio entre o CO2 e o érbio, tá? Lembrando sempre que neodímio e érbio, meio sólido, e o CO2, meio gasoso. A plataforma instalada no Brasil e no mundo de lasers é muito maior de CO2. Ele é mais antigo. E a gente está falando com mais de 50 anos, tá? Não é uma coisa nova. Os lasers são muito antigos. A gente que está começando a usar. Uma máquina mais barata, né? Isso faz, por ser mais antigos, são um pouco de menor custo. Mesmo assim, são máquinas caras. Não, assim. Né? Por quê? É um conjunto muito elaborado, muito técnico, com software, para poder fazer correções. Então, não é qualquer aparelho que tem... alto custo. Exatamente. São aparelhos muito sofisticados. Sim. Mesmo sendo um de CO2, que são os mais antigos, eles são aparelhos muito caros, né? Porque tem toda uma engenharia ali. A tecnologia, ela é cara hoje em dia, né? E também a importância e quanto ela pode abraçar em termos de tratamento. Eu posso entregar vários tipos de tratamento numa determinada plataforma, e isso faz com que ela tenha um valor agregado um pouco maior. Né? Por isso que você, quando fala num laser, um IAG neodímio, por exemplo, hoje as plataformas até misturam. Você pega uma marca, a Fotona. A Fotona tem uma plataforma que você vira uma chave érbio, vira uma chave neodímio. Mas eles são todos de estado sólido. São IAG lasers. Mas hoje em dia já existe o CO2 com... você tem uma variedade hoje, dependendo do tipo de atividade, né, que você vai utilizar para determinado tipo de tratamento, você tem um tipo de laser mais específico, mais interessante. Né? E aí vai entrar uma série de questões, a questão do custo-benefício, que a gente depois, no final, pode falar um pouco. Tá? Então, é só para a gente entender essa questão do IAG. Todo mundo fala IAG, eu vejo que ninguém sabe o que é IAG. Então, as iniciais são ítrio, alumínio e granada. São elementos químicos. Tá? Pode passar o próximo? Então, eu acho que esse próximo slide é que está mostrando ali. Ítrio, alumínio e granada. Pode passar? Bom, eu já falei isso, né? O IAG laser Erbium, ele tem um comprimento de onda de 2.940 nanômetros, enquanto que do CO2, 10.600 nanômetros. Então, penetra um pouco mais. Você vê aqui lasers mais ablativos. Então, quando eu quero fazer uma cirurgia, eu vou ter mais benefícios com um CO2, tá? Quando eu quero fazer um tratamento menos invasivo, principalmente com características de muita hidratação, como a mucosa, eu vou ter melhores resultados com o érbio.
Tá? Não que eu não possa fazer com CO2, porque eu vou colimar esse aparelho para que ele tenha... Ajustar ele. Eu vou ajustar para que ele faça o que ele entregue a mesma quantidade de energia calorífera para produzir aquele determinado efeito que eu desejo. Tá? Então, tudo vai depender aí da afinidade, que essa afinidade a gente hoje chama de cromófilo, né? Por exemplo, o CO2 é com o vermelho, com as hemácias. Então, eu vou ter um melhor corte, eu vou ter coagulação. Quando eu quero mucosa, que é hidratada, que tem mais água, eu vou ter uma melhor resultado com o hérbio. Tá? Não, volto a dizer, não que eu não possa utilizar os dois tipos de laser para o mesmo tecido. Eu vou ter, como você falou, um ajuste para que eu não cause dano maior do que eu preciso. Né? Eu quero sempre ter um resultado. E quando a gente fala em síndrome geniturinária, a gente está esperando o quê? Mucosa saudável. Mucosa com boa elasticidade, mucosa grossa, né? Com produção de lubrificação. Então eu quero o quê? Um conectivo muito vascularizado. Então eu quero produzir neovascularização. E aí eu não preciso nenhum instrumento ablativo. Sim. Tá? Pode passar o próximo? Bom, então quais os tratamentos com o hérbio, o IAG-hérbio, enfim. Eu vou ter das disfunções, que é o que nós nos propusemos a falar, né? Sim. Que é a síndrome geniturinária. E eu vou também ter... Pode ter também estéticos. Efeitos estéticos. Então, eu tenho que entender que essa luz que produz uma energia calorífera, ela interage com o tecido e produz determinados resultados. Então, quando eu uso um bisturi na pele, o que eu estou produzindo muitas vezes ali? Aquele calor do meu bisturi pode fazer retração, queloide, cicatrização, fibrose. Então, toda vez que eu esquento o tecido, isso a gente já vai começar a entender. Eu vou ter um resultado. Eu vou ter um processo de reacional, e geralmente cicatricial. Quanto mais ablativo, maior é esse efeito. Né? E eu tenho que ter consciência exata do que eu preciso como resultado. Quando eu falo em síndrome geniturinária, eu estou pensando em quê? Tecido bem elástico, lubrificação, atrofia. Né? Porque eu tenho aquela atrofia. Eu quero também mais células basais se transformando em células superficiais, eu quero mais estímulo. Quando eu nutro esse tecido, eu tenho esse tecido revascularizado, tenho esse tecido crescendo células que só iam até a camada basal. Sim. Então, essa é a minha ideia, é usar um laser que faça esse tipo de estímulo. Tá? Pode passar o próximo? Como é que funciona, né? Na verdade, a minha experiência maior sempre foi com hérbio, né? A gente pode traduzir toda essa experiência ou espelhar essa experiência para o CO2. Super. Não faz diferença nenhuma. É como dois tipos de carro subindo para Petrópolis. Todos os dois vão chegar a Petrópolis, né? Entregando um determinado tipo de energia, que é a energia que a gente comentou. Sim. Calor, né? O que vai diferenciar é o comprimento de onda, e eu estou me utilizando sempre da vagina como estrutura a ser remodelada, que vai receber essa energia. Então, o hérbio parece ser o que tem melhor resultado nesse sentido. Tá? E como é que eu utilizo? Eu posso utilizar colimando os instrumentos de ponteira desse laser. Né? O que é colimar? É ajustar, fazer um ajuste para que essa emissão de luz amplificada, que vai gerar calor lá no tecido, ela vai de várias formas. Ou pode ir por um spot completo, e aí eu tenho uma ação mais destruidora. Então eu tenho destruição de HPV, vaporização de HPV, de condiloma, de melanose labial, aquele equitrópio. Então eu produzo uma cicatrização, produzo uma destruição com cicatrização. Ou eu posso usar um spot fracionado. Então, como se fosse pequenas peneirinhas para diminuir a ação penetrante.
Então, quando eu quero rejuvenescimento, essa é uma palavra muito utilizada, mas é só para explicar. Quando eu falo rejuvenescimento vaginal, é tornar essa mucosa vaginal de atrófica para eutrófica. Tá? Então, eu vou utilizar principalmente nas vaginites atróficas, que é a expressão máxima da síndrome geniturinária. Sim. Aqui você vai ver aqui falando de prolapso, mas o prolapso tem uma outra pegada, é um assunto mais que envolve um pouquinho mais de conhecimento em termos de quantidade, intensidade, potência hoje em dia dos não disparos. É uma das grandes indicações, né, pra ser A gente realizado. fica muito na síndrome geniturinária e hoje já está se falando alguma coisa como forma alternativa no tratamento da incontinência urinária, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Como coadjuvante, né? Ajuda.